Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Raízes Pentecostais. Hoje teremos um programa um pouco diferente daqueles que estamos acostumados a trazer aos irmãos, porque podemos hoje contar com a alegria da presença do conselheiro bíblico da ETAD, o pastor Claudionor de Andrade. Pastor Claudionor, Jesus. E juntos estamos aqui também o nosso querido irmão Alexandre Valeriano. Paz do Senhor Jesus. O irmão Bruno William. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, pastor Claudionor. Amém. Amém, meu irmão. E ao longo do programa de hoje, nós vamos nos dedicar a perguntar ao pastor Claudionor e com ele conhecer as respostas bíblicas para algumas perguntas que são ou muito frequentes na internet, perguntas que são preocupações recorrentes dos irmãos em suas pesquisas, ou também perguntas que foram assuntos sugeridos pelo próprio pastor Claudionor para que por essa abordagem nós pudéssemos trazer aos irmãos elucidação bíblica a respeito destes mesmos assuntos. Então temos um programa que vai estender-se um pouco mais do que o normal. Talvez você, querido irmão, possa assisti-lo em etapas em nossas redes sociais, mas o certo é que vamos ter uma boa conversa à luz da palavra de Deus. Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Desde já, as perguntas estão elencadas e cada um de nós vai apresentar os questionamentos. Nosso querido irmão Alexandre tem uma pergunta que, segundo nos parece, é bastante prática, aborda um assunto que pode trazer dúvidas, e este assunto está lá no limiar da vida, no seu termo terreno. Vamos conhecer qual é a questão, meu irmão. Pastor Claudionor, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Essa questão, essa pergunta, ela é uma pergunta que poucas pessoas costumam fazer dentro das igrejas. Eu mesmo já ouvi poucas vezes, mas muitos têm dúvida e mesmo assim não querem perguntar ou não perguntam a respeito disso. A pergunta é a seguinte: a cremação, ela é biblicamente aceitável? Irmão Alexandre, a paz do Senhor, temos aí uma pergunta de ética cristã bastante importante. Em primeiro lugar, precisamos estabelecer alguns pontos que eu considero vitais para destrincharmos este assunto. Em primeiro lugar, a morte é uma realidade. Embora Deus haja criado o ser humano imortalizável, isto é, com a possibilidade de viver para sempre, o ser humano, ao pecar contra Deus, tornou-se mortal, ou seja, sujeito à morte. E o Senhor, ali mesmo no Éden, dando seus juízos sobre o homem, sobre a mulher, e inclusive sobre a serpente, decretou ao nosso primeiro primogenitor. Ou melhor, ao nosso primeiro genitor. Ora, tu és pó, e ao pó te tornarás. E ao pó tornarás. Significa que, nesta passagem, o Senhor ordena não somente a nossa morte, como também a nossa inumação ou sepultamento. Ou seja, após morrermos, tornaremos ao pó, voltaremos ao pó, significando com isso o nosso sepultamento. Por este motivo, o sepultamento entre os hebreus recobria-se de uma cerimônia, de algo sagrado, e é realmente sagrado, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E os judeus, ao contrário dos pagãos, sempre emprestaram muita importância ao sepultamento. Haja vista o sepultamento de Sara. Abraão, mesmo sentindo a dor da separação entre ele e a sua amada de tantas décadas, ainda foi negociar um espaço para sepultar a sua amada.
E aquele sepultamento, aquelas negociações foram doloridas para o patriarca. Mas ali deixou-nos ele o exemplo de que, como servos de Deus, devemos cuidar não somente dos vivos, de seu bem-estar, de seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, de seu crescimento espiritual, bíblico, cultural, em todos os sentidos, mas também quando um dos nossos entes queridos se for, devemos cuidar também de seu sepultamento, como fez Abraão. Ele negociou largamente, dolorosamente, para que a sua esposa tivesse um sepultamento digno. E assim se deu também com os demais patriarcas. E nós observamos que o livro de Gênesis encerra-se com a morte de José aos 110 anos de idade. 110 anos. Isso aí significa que os seres humanos já não eram tão longevos como foram até Jacó, que conseguiu chegar aos 147 anos. E diz-nos o autor sagrado que os médicos de José, após constatarem o óbito, embalsamaram-no. Houve todo aquele rito, toda aquela espera. E o autor sagrado conclui que José morreu, foi embalsamado e colocaram-no em um caixão. Então, nós observamos que o povo de Deus sempre teve muito cuidado e muito carinho com os seus mortos. Sempre procuraram dar-lhe o melhor sepultamento possível. No entanto, excepcionalmente, nós temos aqui algo que foge um pouco aos cuidados funerários que os israelitas emprestavam aos seus mortos. Primeiro Samuel, capítulo 31, do versículo 11 em diante. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean e, vindo a Jabes, o queimaram, cremaram-nos e tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram todo aquele dia. O que isso significa? Noutra ocasião, eu tenho certeza absoluta que os corpos de Saul e de seus filhos seriam dignamente sepultados conforme a vida espiritual dos judeus, porque a sua comunhão com Deus via o seu semelhante não como se fora um animal racional. O homem nunca foi isso. O homem nunca foi um animal racional, mas a imagem e semelhança de Deus. Noutra ocasião, repetindo, os corpos de Saul e de seus filhos seriam dignamente sepultados, como eram sepultados todos os israelitas. Mas agora, em uma guerra, em um conflito extremo, não havia outro jeito de salvaguardar a honra daqueles corpos, senão queimarem-nos, e ao mesmo tempo sepultarem-lhe os ossos. E os homens de Jabes Gileade o fizeram. E por esse motivo, eles foram elogiados pelo rei Davi. E a Bíblia os tem como heróis, como homens valorosos, como fortes, porque souberam tratar dos corpos de seus semelhantes naquele momento tão difícil. A mesma analogia nós podemos fazer em relação
ao sepultamento em alto mar. Quando alguém, eu não sei hoje, talvez hoje, os navios tenham mais recursos para a preservação dos corpos. Mas até recentemente, os que eram mortos em alto mar eram em alto mar também sepultados. E vejam bem, a Bíblia nada diz acerca do sepultamento em alto mar, a não ser que o mar dará conta de seus mortos, e também nada tem a ver, nada diz contra a cremação, desde que esta seja executada em momentos excepcionais. Repetindo, desde que a cremação, seja executada em momentos excepcionais, como numa guerra, numa pandemia, onde haja milhares, centenas de milhares ou milhões de mortos. Aí, infelizmente, para honrar os mortos e para impedir a propagação de pandemias, nós temos de ou sepultá-los massivamente, sepultamentos coletivos, ou então optar pela cremação. Com respeito ao Senhor Jesus Cristo, ele foi sepultado com todo carinho, com todo cuidado, com todos os rituais, com todas as exigências funerárias. E o mesmo fizeram com Estevão, os homens piedosos. Então, concluindo, a cremação só é possível não, só é licitamente bíblica, só é biblicamente aceitável em casos excepcionais. Agora, no nosso país, a cremação ainda é uma prática cara. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, em que, ao contrário daqui, é algo que as pessoas optam quando não tem todos os recursos. Mas aqui é coisa de gente famosa, de artista, de político, né? Praticamente não se pensa em outra alternativa. Há quem tem dinheiro, se não cremar. Essa escolha deliberada, essa preferência, inclusive, que acaba sendo um distintivo social, o senhor percebe alguma disposição ideológica nisso, algum princípio filosófico antibíblico? Porque não há um versículo que proíba, mas o conjunto de todas as histórias, de todos os sepultamentos, de todos os velórios, nos leva a entender, como o senhor bem explicou, o corpo no pó, a não ser no caso de exceção. Mas essa insistência toda no país, por que seria isso? Em primeiro lugar, nós temos de ver uma volta ao paganismo, porque os pagãos tinham por hábito queimar os corpos de seus mortos. Queimavam-nos e a cerimônia e aquela história da vida que se fora terminava ali. Assim, um viés ideológico. É a neopaganização da sociedade. A sociedade ocidental, que está voltando ao paganismo, a práticas estranhas à Bíblia, aos mandamentos de Deus. No caso do sepultamento, nós temos aquele mandamento do Senhor, que o pó volte ao pó, que o pó homem volte ao pó terra. É um mandamento. E não digo implícito, mas explícito. No entanto, o Senhor, repito, o Senhor Deus entendia as circunstâncias em que, como no caso de Saul e seus filhos, tiveram seus corpos de serem cremados. Mas eu recomendo aos crentes, aos servos do Senhor, que observem o sepultamento bíblico. Mas tem uma questão na cremação, não vou dizer nem cremação, porque a Bíblia diz os corpos queimados, né? Sim. De Saul e seus filhos, que é diferente do ritual de cremação de hoje. Sim, sim. Porque depois que os corpos foram queimados, a Bíblia diz que os ossos foram sepultados. Sepultados. Hoje,
depois de arder por 3 dias, os ossos que restam são colocados em uma centrífuga, são triturados, para que não sobre vestígio, e aí o corpo de uma pessoa reduz-se a... Aquelas urninhas que eles guardam. a isso aqui. Seria uma embalagem de 1 litro. Sim, Como se, com isso, estivesse encerrada não só a vida terrena, mas a possibilidade de cobrança futura. sim. E o caso do rei Saul e dos seus filhos, não houve a destruição total dos seus Não. corpos. Não é isso mesmo? Sim, os ossos foram guardados. Como também os ossos ou restos mortais de José foram preservados porque era sua vontade, como profeta de Deus, ser inumado ou sepultado na terra de Canaã. Era um profeta. E ele, antes de morrer, fizera menção ao êxodo, a saída dos filhos de Israel do Egito para Canaã. Por quê? Porque ele acreditava piamente na ressurreição de seus corpos. Os judeus, os mais ricos, preferem ser inumados nas imediações do Santo Templo para que no último dia, na ressurreição, sejam os primeiros a obterem essa bênção. É claro que não temos nenhuma base bíblica para isso. Quando da ressurreição, serão eles ressuscitados de uma só vez, em um só momento. Mas assim, pastor Gunnar Berg, irmão Bruno, irmão Alexandre, nisso aí que o pastor Gunnar falou, nós temos um viés ideológico. Qual é? É a paganização da sociedade ocidental. E essa paganização chegou, infelizmente, à Igreja de Deus. Eu não sei se chega a ser uma dúvida, acho que os crentes não teriam dúvida quanto a isso, mas só para não deixar de falar. Ninguém deixará de prestar contas, ainda que tenha tido seu corpo destruído no pior dos fogos, né? Quer dizer, portanto, que quando todos os seres humanos forem trazidos diante do Senhor, estes corpos, quer eles tenham sido destruídos em fogueiras, em fornos crematórios, ou estes corpos tenham entrado em decomposição há milhares de anos, 3, 4, 5 mil anos, e hoje são desfeitos, Ou em alto mar, todos eles haverão de ser, de alguma forma, refeitos e estados diante do Senhor. E não é um corpo novo que essas pessoas terão para se apresentar diante de Deus. Esses corpos haverão de ser reconstituídos, mas é um evento milagroso, não é? Meus queridos irmãos, esta pergunta é um pouquinho difícil, por isso nós temos de respondê-la com a devida prudência. Levemos em consideração, em primeiro lugar, os ímpios. Eles serão ressuscitados para vergonha e para confusão eternas, conforme escreve o santo profeta Daniel. Isto significa que os corpos não somente serão refeitos, mas terão alguns atributos ou propriedades para, a partir daí, no caso dos ímpios, não somente comparecerem diante do trono branco, do juízo final, mas também, com esses corpos, terão os ímpios de arcar com os castigos eternos. Isso significa que será um corpo imortal, não para receber a glória de Deus, mas para receber os castigos eternos do Senhor. E nessa condição, os ímpios, já imortais, terão corpos suficientemente perduráveis para receberem eternamente o castigo devido às suas injustiças, blasfêmias, apostasias,
mentiras, calúnias, falsidades, corrupções, homicídios, orgias, ou seja, terão corpos suficientemente indestrutíveis para esses castigos. No caso dos servos de Deus, aí nós temos de ir para a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, ao soar a última trombeta desta dispensação, anunciando o arrebatamento, nós, conforme diz o apóstolo Paulo, e precisamos complementar esta explicação com 1 Coríntios capítulo 15, os mortos em Cristo hão de ressurgir com corpos indestrutíveis, perfeitos, glorificados, não somente imortalizados, mas eternos, para desfrutar e usufruir de toda a glória que Deus, no Senhor Jesus Cristo, preparou-nos. Os nossos corpos, quando do arrebatamento da igreja, serão tão perfeitos. As nossas mentes serão tão perfeitas, para que ali possamos começar a entender o ser de Deus. E nós ficaremos admirados, não somente com os céus, em um primeiro momento, mas também com a nova Jerusalém, porque lá veremos a realidade celeste, a realidade eterna, como algo que os cientistas jamais pensaram, ou imaginaram, ou descreveram, mas lá estava. Como diz o Santo Apóstolo, aquilo que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, foi o que o Senhor preparou para nós. E os crentes que morreram nas arenas romanas, perseguidos na China, na ex-União Soviética, incompreendidos neste mundo pagão, mentiroso, arrogante, lá estarão os crentes, em corpos semelhantes aos dos anjos, a desfrutar tudo aquilo. Então, nós estaremos em um patamar superior ao do Gênesis. E o melhor de tudo isso é que o Senhor Jesus Cristo estará conosco. Bom, nós temos a próxima pergunta que o irmão Bruno vai apresentar para nós. Pode falar, meu irmão. Pastor Claudio Honor, tem um assunto que nos últimos tempos ele ficou um pouco inflamado na internet, com algumas opiniões divergentes de ambos os lados por falta de entendimento do termo. E eu queria que o senhor explicasse para a gente hoje o que é cosmovisão cristã. E por que eu estou perguntando isso, pastor? Porque logo a gente vai ter aqui na ETAD uma conferência inteira só sobre esse assunto, só sobre o que é cosmovisão cristã. E como é um termo que tá gerando confusão nas pessoas, as pessoas não estão sabendo definir o que é cosmovisão, saber o que é cosmovisão. O senhor poderia explicar para a gente o que é cosmovisão? Em primeiro lugar, falando de maneira singela, de maneira simples, a cosmovisão é a forma como vemos o mundo. Cosmo, mundo, e visão é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente olha e enxerga. Muito bem. A cosmovisão cristã, portanto, é a forma como nós, servos de Deus, crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, vemos o mundo. E vemo-lo desta forma. Com a Bíblia aqui. É assim que nós o vemos. Porque tudo quanto vemos tem de passar pelo filtro da Bíblia Sagrada. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Via de regra, aqueles que não têm a iluminação do Espírito Santo, que não leem a Bíblia, que não a estudam, que não a amam, que não a guardam em seu coração, veem o mundo de forma depressiva, desesperada,
não sabem como se situar. Um exemplo bastante prático deu-se quando o santo profeta Eliseu estava cercado na cidade de Dotã. Estava ele ali e, de repente, o seu servo, logo de manhã, abriu a janela, abriu as portas, olhou para fora e toda a cidade estava cercada por tropas sírias. E esse servo de Eliseu, provavelmente Geazi, Senhor, estamos destruídos. Os sírios estão aqui e não há escapatória para nós. Então, na visão daquele servo, repito, provavelmente Geazi, era uma cosmovisão incrédula, materialista e interesseira, só via as coisas materiais. No entanto, a cosmovisão de Eliseu era outra. A sua comunhão com Deus era perfeitíssima. Aí ele olhou para o alto, Pai, abra os olhos a este para que ele enxergue, para que ele veja, para que ele olhe como devemos nós, servos do Senhor, olhar. E quando Geazi, quando o servo de Eliseu, num segundo momento, abriu os olhos, ele viu o quê? A cidade de Dotã, não mais rodeada pelos sírios, pelos seus infantes, pelos seus cavalarianos, mas por anjos e carros de Deus. A nossa cosmovisão cristã faz toda a diferença. Quando alguém nos pergunta, pastor, qual a sua opinião sobre o aborto? Nós dizemos a esta pessoa, um momentinho só, que eu vou colocar os meus óculos. E nós o colocamos. Pois não. A Bíblia diz, não matarás. Porque a vida humana começa não quando se sai do útero materno, mas exatamente no momento da concepção. Por isso que neste ponto, a pergunta certa é esta: quando começa a pessoa humana? E não quando começa a vida humana. A pessoa humana, portanto, começa no exato momento da concepção. Exatamente neste momento. Então, todas as perguntas a partir daí, nós as responderemos através da Bíblia Sagrada. Esta é a nossa visão, a nossa resposta, a nossa base para estarmos aqui nesse mundo. E quanto a isto, somos radicais, ou seja, estamos radicalizados ou enraizados na Bíblia Sagrada. Vamos caminhar um pouquinho mais nesse assunto. A confusão, especificamente, qual é? A confusão está se dando pelo fato de as pessoas confundirem cosmovisão com neocalvinismo. E cosmovisão, como o pastor Cláudio acabou de explicar, ela não é um nome pomposo para calvinismo ou para neocalvinismo. Então, por conta de, no Brasil, a grande maioria dos livros sobre cosmovisão serem de calvinistas, não quer dizer que a cosmovisão é um conceito calvinista. Perfeito. E então, pastor? Olha, o irmão Bruno está certo. A cosmovisão não é uma propriedade dos irmãos calvinistas. A cosmovisão cristã pertence a todos os cristãos que resolveram enxergar o mundo através da Bíblia Sagrada. Então, seja qual for a sua denominação evangélica, se você olha o mundo, se você o vê através da ótica perfeitíssima e límpida da Bíblia Sagrada, você o vê através da cosmovisão cristã. E quais são os assuntos tangenciados pela cosmovisão cristã? Bem, nós temos 3 pontos principais. Nós temos a criação, nós temos a queda e nós temos a redenção final.
Agora, podemos desdobrar esse assunto em outros para que tenhamos uma imagem mais perfeita do mundo no qual estamos inseridos. O que é a cosmovisão cristã? É o nosso credo. É o nome que damos ao nosso credo. E o nosso credo pode resumir-se em Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, é um outro credo. Quando você diz Jesus Cristo é o Senhor, você naquele momento tira os seus óculos. Não tira, não. Mantenha-o diante dos olhos para você não ver as coisas distorcidamente. E dessa forma, você jamais contrariará a palavra de Deus. Pastor, eu tenho uma pergunta sobre esta visão. Hoje, no nosso tempo, muitas pessoas que talvez não têm tanto contato com a Bíblia Sagrada, elas se alimentam de outras visões ou outras interpretações que pessoas colocam a respeito da Bíblia Sagrada. A questão que eu quero que o senhor, por favor, explanasse para nós, é a respeito da presença ou da ajuda do próprio Espírito Santo para nos ajudar a entender, enxergar e ver realmente qual é a verdade na palavra de Deus. Eu já vi muitas pessoas usando da palavra para explicar coisas que não têm sentido. Usando de versículos, usando de capítulos, usando até de livros. E levam para outros lugares. Hoje já temos, por exemplo, Bíblia para todo tipo de gosto. Infelizmente. Que não é realmente a palavra de Deus, porque foram tiradas, acrescentadas coisas, e isso tem causado confusão. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós sobre essa ação do Espírito Santo na nossa vida para a gente conseguir entender essa cosmovisão. Irmão Alexandre, é uma excelente pergunta. Nós temos, antes de tudo, de partir destes pressupostos. Em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é o real e o mais autorizado intérprete da Bíblia Sagrada. E, em quarto lugar, devemos deixar a Bíblia falar por si mesma. E, às vezes, não permitimos que a Bíblia manifeste-se como a palavra de Deus. Sufocamos-la. E criamos uma hermenêutica tão diabólica que nós colocamos coisas nos lábios dos santos profetas e dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles jamais iriam, porque eles tinham temor de Deus, eram homens ajuizados. Então, quando nós, abrindo a Bíblia, falamos aquilo que um profeta jamais falaria, ou que um apóstolo jamais ousaria dizer, naquele momento estamos imitando hermeneuticamente a Satanás, que usou a Bíblia para tentar o Senhor Jesus Cristo. São aqueles que torcem a palavra, que se colocam acima da palavra de Deus. Por exemplo, aqueles que usam o método histórico crítico para examinar a Bíblia. Esses homens e essas mulheres também aproximam-se da palavra de Deus com este pressuposto. A Bíblia não é a palavra de Deus. Então, eu vou fazer o quê? Eu me aproximo da Bíblia, neste caso, para criticá-la. Agora, quem sou eu para criticar a palavra de Deus? E eu vou examiná-la
para descobrir entre este cânon o verdadeiro cânon. O triste é que esses homens e mulheres até agora não descobriram outro cânon tão decantado conforme eles dizem. Por quê? Porque só existe um cânon, o cânon sagrado. E torcem a Bíblia, e mentem em cima da Bíblia. Não a consideram a palavra de Deus. O meu conselho a esses homens e mulheres é: arrependam-se, voltem atrás, peçam perdão pelos seus pecados, porque não apenas o homicídio ou o roubo ou os pecados sexuais levam para o inferno, mas também o torcer a palavra de Deus. Quem age assim tem uma visão do mundo distorcida.